Existem diversos tipos de crise e toda crise tem algo em comum. Existem crises causadas por catástrofes ambientais, crises causadas por guerra, terrorismo ou atos de violência, crises econômicas e crises corporativas. Todas estas crises, embora sejam muito diferentes, por gerir esta crise, sejam governos, sejam dirigentes de organização ou dirigentes de fundação ou em movimentos sociais, todos eles correm para lá e para cá que nem barata tonta. E isto pode aguçar a crise ao invés de debelar a crise. Por esta razão, gestão de crise é uma questão altamente profissional e que exige metodologia sistemática. Uma das partes da metodologia da gestão de crise envolve a criação de um comitê de crise. O que é isso? Se separa um pequeno grupo de executivos de elevada posição para compor este comitê multidisciplinar. Este comitê será o único responsável por agir durante a crise e de tal maneira que o restante da organização continua com as suas funções rotineiras como se não existisse a crise para impedir que a operação daquela organização seja abalada por conta daquela crise. Com isso se cria então uma dupla governança. Há uma governança para o assunto rotineiro e a governança para a crise, que é o comitê de crise. Este comitê de crise quase sempre se reúne diuturnamente, 24/7. E para isso ele precisa de um locus, de um local que o simbolize. Este local é chamado de sala de estratégia, no inglês War Room, sala de guerra. Neste local, todas as informações que chegam ou que são coletadas a respeito da situação de crise são lá colocadas para a tomada de decisão daquele comitê. Como todo comitê, a decisão tem que ser por consenso, diante de todo o risco e incerteza envolvido nas medidas da crise. Para que serve então o comitê de crise? Em primeiro lugar, para promover o desmonte da crise, isto é, para desacelerar aqueles eventos catastróficos que causam nos afetados uma situação de perda de controle e, portanto, o desmonte da crise envolve a construção de confiança e a recuperação do controle sobre a situação. Por essa razão, durante todo o período de desmonte da crise, é só o comitê de crise que atua. Na fase seguinte, que é a de intervenção frente à crise, ou de mitigação de danos frente à crise, aí as duas organizações, o comitê de crise e a organização rotineira, podem atuar desde que de forma coordenada. Mas durante o desmonte da crise, só o comitê atua. O comitê, então, vai se esforçar para reunir informação, tomar decisão e para se comunicar com os stakeholders afetados. Esta comunicação requer a figura do porta-voz. O porta-voz, então, é alguém que tem que oferecer comunicação transparente e verdadeira aos afetados para recuperar a confiança deles e para desinflar as emoções infladas. Se este porta-voz não desenvolver confiança, todo o esforço de gestão de crise vai por água abaixo. Porta-voz também serve para proteger o restante das autoridades envolvidas naquela situação. Vou dar um exemplo para que fique mais claro. Lembrem que no ano de 2020, quando eclodiu a pandemia, tornou-se uma emergência mundial,
O ministro da Saúde passou a ser o porta-voz do processo e todo dia, no período da tarde, ele dava uma entrevista coletiva procurando dar informação à sociedade. Num dado momento, o governo federal decidiu criar um comitê de crise e, a partir daí, as entrevistas coletivas durante um certo período foram feitas no Palácio do Planalto, havia um porta-voz e haviam vários ministros que eram quem compunha aquele comitê. O protagonismo do ministro da Saúde se perdeu e aquele comitê passou a tratar da comunicação com a sociedade. Mais tarde, esse ministro da Saúde caiu e, de repente, esse comitê de crise deixou de funcionar. Fica a impressão de que ele serviu apenas para a comunicação com a sociedade. E eu quero aqui chamar a atenção importante. Não adianta trabalhar apenas a comunicação no momento de desmonte da crise. O desmonte da crise precisa atacar as causas daquela sensação de perda de controle, as causas das emoções infladas sobre os afetados e, portanto, tem que ter uma atuação muito técnica e que se desdobra em várias decisões, iniciativas e um sistema de educação digital.